Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Lopes, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo eu vim conversar um pouquinho mais a respeito de aparelhos auditivos. Hoje em dia, com a invasão dos grupos e das mídias sociais, a gente consegue então participar de diversos grupos, não só de grupos profissionais que tem a ver com a área da gente, mas também alguns grupos de pessoas interessadas que sempre buscam por informações e sempre que eu posso eu estou então orientando, esclarecendo algumas questões e eu vim trazer algumas delas aqui para vocês, até deixei anotadinho para não me perder, né? Então, a respeito dos aparelhos auditivos, que são excepcionais e um recurso fundamental para a qualidade de vida do paciente, o que a gente pode dizer é assim, que quem é o candidato ao uso do aparelho auditivo? O candidato ao uso do aparelho auditivo é aquele paciente que, após a investigação médica, após a investigação de exames com um profissional fonoaudiólogo, enfim, após todas as pesquisas necessárias para compreender as questões auditivas pelas quais ele está passando, enfim, é um paciente que não traz como tratamento, como opção de melhora, nenhum tipo de intervenção medicamentosa e nem cirúrgica. Então, esse é o paciente que vai receber a sugestão, a orientação dos profissionais que estão ao redor dele para usar o aparelho auditivo. Então, o paciente não chega no consultório simplesmente dizendo que quer usar um aparelho auditivo e porque está com dificuldade para escutar e vai sair com esse aparelho no ouvido, tá bom? Então ele precisa passar por uma avaliação médica, fonoaudiológica, para que a gente possa então confrontar as queixas trazidas com as dificuldades observadas e chegar a um consenso final que a melhor opção para esse paciente é o uso dos aparelhos. O profissional fonoaudiólogo é o profissional habilitado, com experiência, conhecimento para fazer o processo de seleção e de adaptação das próteses auditivas. Então, como eu comentei desses grupos, com essa invasão dos grupos, a gente acaba se deparando com muitas pessoas que procuram casas que trabalham com aparelhos auditivos, mas às vezes não são assistidos pelo profissional fonoaudiólogo, por aquele que vai sim aplicar o seu conhecimento, a sua experiência para tentar trazer para esse paciente o produto, ou seja, o equipamento, a prótese que corresponda às necessidades deles. Então existem muitos técnicos ou donos, empresários que conduzem negócios de aparelho auditivo, mas que não necessariamente têm essa capacidade profissional para fazê-lo. Então é importante procurar um lugar onde você vai encontrar essa assistência profissional, a habilidade do profissional em lidar com aquilo que você precisa. A gente vê também assim que muitas pessoas têm um espaço onde se indica aparelhos auditivos, mas não é especificamente aquele profissional que realiza o trabalho. Então é importante prestar atenção nisso, por quê? Porque quando você coloca uma prótese auditiva, um aparelho auditivo, você vai precisar de ter um relacionamento claro com o profissional que está te atendendo. Após a compra do aparelho, você precisa programar o seu aparelho, você precisa realizar ajustes, acompanhamentos, observar qual a capacidade de ganho que esse aparelho está trazendo para a sua vida, enfim, complementar com exames adicionais. Então é importante estar perto daquele profissional que coloca a mão na massa, vamos dizer assim, que sabe o que está fazendo, que programa o seu aparelho com você por perto, que adapta esse aparelho com você, que levanta as suas queixas, as suas necessidades imediatamente. Então isso é um ponto muito importante. Comprar o aparelho também, eu já disse isso em outro vídeo, no lugar onde você mora, onde você reside, porque você vai precisar dessa assistência técnica permanentemente. Então eu trabalho nesse ramo há 20 anos, me deparo com as queixas dos pacientes, com aquilo que eles trazem. Às vezes os pacientes recebem o aparelho pelo SUS e sabem que precisam dessa manutenção, desse acompanhamento onde eles colocaram o aparelho, eles têm essa consciência. Então vocês não podem deixar de ter essa consciência. Não comprem aparelho pela internet,
Não comprem aparelho com o vendedor que passa na sua casa, porque nesse primeiro momento ele está ali para te assistir, mas num segundo momento, numa outra necessidade, às vezes ele não pode ter a mesma disponibilidade. Então é muito importante pensar nisso. Sempre também respondo nos grupos a questão do custo e benefício dos aparelhos, né? Então as pessoas perguntam, quanto custa um aparelho? Então os aparelhos eles podem ter diversos preços. Ele pode custar de R$ 2.000 a 10.000, enfim, até mais, né? O que agrega esse custo no equipamento? É o pacote de tecnologia, o investimento profissional que esse aparelho conquistou, desenvolveu. Então você pode escutar bem com um aparelho bem simples e com um aparelho mais caro? Com certeza pode, né? Por isso que eu disse, é importante estar perto daquele profissional que vai adaptar o aparelho em você, que vai testar, que vai verificar a capacidade de ganho do seu aparelho, a funcionalidade, aquilo que você precisa saber que é conveniente do que a prótese né, se aplica a fazer por você. Então é importante que você esteja sendo assistido por um bom profissional, para você entender que nem sempre aquele aparelho mais caro é o aparelho que se encaixa melhor nas suas necessidades individuais e vice-versa. Então a gente tem que estar próximo do paciente para verificar quais as necessidades que ele tem, quais as rotinas, né? Em que lugar ele está inserido, como é o trabalho dele, enfim, conhecer as características individuais desse paciente, para que então a gente possa fazer a seleção do melhor produto, da melhor prótese, né? E aí sim deparar para o paciente a relação do custo-benefício com isso. Hoje em dia a gente tem aparelho com conectividade, enfim, a pessoa pode atender o smartphone dela direto no aparelho auditivo, ela pode ouvir a televisão direto no aparelho auditivo. Existem aparelhos auditivos com controle remoto, enfim, o aparelho auditivo hoje, essa nova era que a gente vive, que é a era dos aparelhos digitais, que são programados pelo computador, eles trazem muitas características bacanas para o paciente, porque dentro desses aparelhos existem pacotes e recursos de tecnologia que visam mesmo beneficiar a compreensão de fala, a redução do ruído, a redução da microfonia, enfim. Como eu disse, reforço de novo, esteja sempre perto do profissional que pode te assistir e fazer isso por você, né? O que eu tenho visto muito em grupos também, às vezes eu faço parte de grupos, amigos do zumbido, por exemplo, pessoas que convivem com o zumbido, com esse barulho no ouvido, né, que é muito incômodo, e que as pessoas têm comentado muito a respeito dos aparelhos auditivos que ajudam, que auxiliam no tratamento desse zumbido. Então, hoje em dia, os aparelhos auditivos também trazem essa ferramenta, que pode sim melhorar a condição de zumbido do paciente, mas a gente não pode esquecer que o zumbido ele abrange um leque imenso de características que podem desencadeá-lo, né? E então é necessário que esse paciente seja assistido pelo seu médico, que essa investigação ela seja realizada, para que aí sim a gente chegue a um consenso final após a avaliação audiológica, investigação clínica do médico, exames complementares, para que aí sim a gente saiba se esse paciente ele vai se beneficiar com o uso de um aparelho que tenha o recurso para zumbido ou não. Esse aparelho auditivo com recurso de zumbido, ele serve até para pessoas ouvintes, ou seja, que não têm perda auditiva, mas que podem se beneficiar com a ferramenta do gerador de som para o zumbido. Então é bacana você esclarecer o que você tem de dúvida, estar sempre perto do profissional, porque um vídeo ele tem uma demanda muito curta de tempo para que você possa explicar todas essas características, né? O que é bacana de falar também, eu digo isso para o meu paciente no consultório, é que assim, a gente hoje tem acesso muito rápido, né, à tecnologia, a todos os avanços que acontecem. Na minha opinião pessoal, né, eu acredito assim, que não exista, é claro, a gente está falando de aparelhos que são amparados por boas empresas, né, mas hoje em dia a maior parte das empresas de aparelho auditivo fornecem bons produtos, tá bom? Então não caia
no conto do vigário de a minha marca é a melhor, a minha marca é assim, assim, assado, porque hoje em dia o que uma empresa, um grupo desenvolve de tecnologia rapidamente faz parte, às vezes com outro nome, na tecnologia de outras marcas. Então, como isso é muito rapidamente difundido, a gente sabe que existem bons recursos em diversas casas, em diversas empresas de aparelho auditivo que atendem às necessidades do paciente. E o que a gente pode dizer? As empresas de aparelho auditivo, elas dividem os seus portfólios, os seus produtos em segmentos. Então você tem segmentos básicos, intermediários, mais avançados, né? Cada uma chama de uma forma. E nesses segmentos você tem aparelhos com potências que se encaixam a diversos pacientes. Então você tem um segmento básico com aparelhos para perdas leves, para perdas moderadas, para perdas mais avançadas, aparelhos internos, aparelhos retroauriculares que a gente coloca atrás da orelha, né? Então, cada pacote desses traz uma linha de produtos que abrangem as necessidades de diversos pacientes e aí sim cai nessa questão do custo-benefício que a gente fala. Quanto mais caro o aparelho vai ficando, mais recursos são embutidos nesse produto e quanto menos recursos, mas não significa que esse aparelho é ruim. Por isso que se você está perto de alguém, se você está sendo assistido por um bom profissional, com experiência, com conhecimento, que coloque a mão na massa, como eu estava dizendo, que possa te oferecer essa percepção, você mesmo vai acabar chegando à conclusão, percebendo se esse produto atende às suas necessidades ou não atende. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, por exemplo, então a gente tem aqui, eu tenho na minha mão um aparelho com uma tecnologia mais simples, né? Mas que possui características de potência, de ganhos que atendem vários pacientes. Então, digamos que eu tivesse uma perda de grau moderado e você que está me vendo também tem uma perda de grau moderado e esse aparelhinho ele tem um ganho que atenda, que corresponde à sua necessidade. Então, onde eu quero chegar? Que esse aparelhinho, ele pode atender, em função do seu ganho, a necessidade de vários pacientes que têm uma perda moderada. Mas, como eu disse, com o avanço da tecnologia, com o recurso e com a ferramenta de poder programar esse aparelho, então significa que a gente consegue personalizar, trazer as características individuais de cada paciente para dentro do aparelho. Então, se eu tivesse uma perda de grau moderado e você também, provavelmente as características de programação dessa perda, as minhas necessidades, a minha percepção colocando um aparelho, poderia gerar programações diferentes da que geraria para você. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a gente está lidando com aparelhos que são extremamente versáteis, né? E que, mesmo com perdas mais avançadas, podem ter adaptações muito discretas, ou seja, praticamente imperceptíveis. Quer ver? Vou colocar aqui no meu ouvido para você perceber. Vamos ver se dá para você notar, ó. Então, eu coloquei um tubo fino, ó. Praticamente a gente não consegue perceber a presença física do aparelho, né? E que atendem diversas necessidades, características auditivas individuais, tá bom? Tem tanta coisa para falar sobre aparelho, né? Para quem trabalha nesse meio, enfim, é um mundo muito bacana, é um segmento muito bacana da fonoaudiologia, porque realmente é um recurso que agrega qualidade de vida, que muda mesmo o mundo à sua volta, né? Quando você consegue então escutar aquilo que já não é mais perceptível naturalmente pela sua audição, enfim, quando você consegue fazer parte de um grupo de amigos, conversar e compreender o que eles estão falando, quando você está em sala de aula e você percebe isso, percebe seu professor falando, seus amigos participam disso de uma forma mais efetiva, é muito bacana. Com certeza eu não consegui levantar tantas coisas quanto as que as pessoas têm dúvida, mas eu acredito que algumas delas possa ter ajudado bastante vocês, né? Se vocês tiverem dúvida, se quiserem contactar, não importa se vocês moram
em outro canto do país e tiverem dúvida e quiserem conversar comigo, pode escrever nos comentários, pode me mandar um WhatsApp, que o que eu puder fazer daqui para estar orientando você a procurar um profissional bacana aí perto de você, para que você tenha um bom processo de seleção e adaptação de aparelho, eu farei com certeza, tá bom? Espero ter ajudado bastante, fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Até!